Olá, eu sou Joana. E eu sou Fábio. Estamos aqui para apresentar nossa escredocência que tem por título Usar jogo não é gamificar. Como o título já indica, em nosso texto temos por objetivo diferenciar os jogos usados como recurso didático, a aprendizagem baseada em jogos e a gamificação. Essas que são três práticas em evidência na atualidade, recorrentes tanto em falas do ambiente escolar quanto em temários de eventos e demais produções textuais. Em muitas situações mencionadas de forma confusa, sem clareza e quanto às suas diferenciações. E é nesse sentido que pensamos nossa produção. De início, é importante entender que todas essas vertentes estão inclusas naquilo que chamamos por educação lúdica, a qual é entendida pelo professor Paulo Nunes de Almeida como um diálogo entre o ambiente e as práticas de aprendizagem com caráter lúdico, ou seja, é o contexto de aprendizagem onde a ludicidade está inserida, associando a diversão, o engajamento, a imersão e ao prazer a essa dinâmica que por vezes pode ser bem desgastante, como o próprio autor comenta. De início, é importante considerar que usar jogos no ensino não é uma prática recente. Como resgatam José Milton de Lima e Tsuku Mochida Kishimoto, alguns dos primeiros registros dessa aplicação datam ainda da Grécia Antiga. Acompanhando as diferentes sociedades desde então, é possível encontrar tais práticas destacadas em prol da memorização e transmissão de valores sociais, sua repreensão frente à visão dos jogos como uma prática profana que distanciaria os homens do divino, até a superação desse tabu em uma visão mais recente dos jogos como parte importante do desenvolvimento do indivíduo em distintas dimensões, da capacidade motora, de relações interpessoais e tantos outros. Dentro dessa retomada, um período de destaque é o escolanovista, ocorrido nas primeiras décadas do século XX, em uma escala tanto internacional quanto nacional. Esse foi marcado por um movimento renovatório, ou escola nova, que em linhas gerais buscava o rompimento ao caráter tradicional da educação, especialmente através de mudanças metodológicas, algumas das quais representaram uma aproximação à educação lúdica. E aí também temos os jogos, a aprendizagem baseada em jogos e a gamificação, que são o nosso foco aqui. Em uma percepção ampla, pode-se interpretar que tais práticas possuem perfis muito semelhantes, se não iguais. Mas isso não é verdade. A chave para diferenciar qual prática está sendo pensada ou realizada com a associação do jogo a um contexto de ensino e aprendizagem está ao responder: onde se insere o jogo na dinâmica? Qual é o seu propósito na prática? Se o jogo auxilia o professor de forma complementar, representando uma etapa da prática pensada pelo docente, seja como método de revisão, avaliação, interação com o conteúdo estudado ou aproximação a ele, nesse caso, o jogo tem o perfil de recurso didático. Por outro lado, se o jogo é um elemento central da prática do professor, ou seja, é o meio a partir do qual o aprendizado se dá, esse tem o perfil de metodologia. No caso, a aprendizagem depende do jogo para que aconteça. Quanto aos jogos como recursos didáticos, alguns dos modelos mais recorrentes são os de jogos de quiz e trilha, ambas as dinâmicas com perguntas e respostas que, por muitas vezes, auxiliam o trabalho do professor em etapas de revisão e avaliação. Por outro lado, para a aprendizagem baseada em jogos, as dinâmicas dificilmente contam unicamente com perguntas e respostas. Afinal, a aprendizagem acontece com o jogo e são raras as situações onde essa dinâmica por si só é capaz de gerá-la. Assim, exemplos de jogos usados nesse perfil são os simuladores, desde simulador de cozinha a simuladores de condução de veículos, construção ou montagem de equipamentos, entre os inúmeros outros exemplos. Jogos de gestão ou de planejamento, dos mais abrangentes como a gestão de recursos humanos e econômicos até os de planejamento com temáticas urbanas, de cidades ou parques de diversão. Outros jogos com dinâmicas mais abertas de exploração ou de sandbox, como é o caso do Minecraft, que dão mais liberdade ao jogador em aprender com a interação aos itens do jogo, entre tantos outros formatos aplicáveis. Assim, nós vemos que o jogo aparece no ensino seja como recurso didático ou como metodologia, a aprendizagem baseada em jogos. Mas e quanto à gamificação? Diferente dos dois exemplos já explicados, para a gamificação o jogo não aparece de forma completa. A gamificação é o uso de elementos de jogos em uma dinâmica de não jogo. E o que são esses elementos de jogo? Esses são apontados por Huizinga como componentes a partir do qual podemos definir o que é um jogo. São as regras, a temporalidade e a espacialidade próprias, reconhecidamente distintas do mundo real, a participação voluntária à atividade,
a liberdade dentro dos limites, a presença de papéis definidos, o ganhar e o perder, a competição, entre tantos outros elementos. Na prática, quando pensamos em gamificação na aprendizagem, estamos falando das premiações, das conquistas, medalhas, metas e objetivos, rankings, a organização por níveis e inúmeras outras práticas que são cada vez mais recorrentes no planejamento da aprendizagem. Estão aí, desde pontos extras para os estudantes que realizam a atividade de casa, balinhas distribuídas àqueles que respondem os questionamentos do professor e até mesmo o uso de aplicativos como Kahoot, Padlet, Genially, Mentimeter e tantos outros. Apesar de distintos, tanto o uso de jogos como a gamificação compartilham daquilo que o autor do livro Flow, A Psicologia da Experiência Ideal, determinou por teoria do fluxo, este que compreende a presença de desafios progressivos para os quais o jogador é capacitado para sua resolução de modo crescente, ou seja, a dificuldade avança, mas avança também a capacidade do jogador em superá-la, e a isso chamamos de imersão. Dessa forma, a fim de melhor representar visualmente as diferenciações, organizamos esse esquema. Sendo as peças de quebra-cabeça diferentes elementos de jogo, quando somados em um recurso completo, formamos o jogo que pode aparecer tanto como recurso didático quanto metodologia, dependendo de onde se insere o jogo na dinâmica. Por outro lado, quando aplicados de forma mais fragmentada, sem um jogo pleno, se dá a gamificação, também na janela de metodologias. Esperamos assim contribuir na diferenciação clara para essas três abordagens da ludicidade em diálogo com os jogos e o ensino, agradecendo essa que é uma janela para compartilharmos nossas reflexões e pesquisas, instigando novos caminhos para pensar a educação. Saudações a todos e tchau, tchau.